O Rio Grande do Sul, terra de pampas antigas charqueadas e cidades históricas. Mas por trás das paisagens bucólicas e casarões imponentes, existem histórias que desafiam a lógica e a razão. Há casas onde o passado se recusa a descansar, museus marcados por mortes misteriosas, estradas onde desaparecimentos inexplicáveis aconteceram, hospícios que guardam ecos de sofrimento humano e propriedades antigas onde sombras do passado ainda caminham pelos corredores. Entre fatos documentados e acontecimentos que ninguém consegue explicar, o Estado esconde mistérios que mostram: nem tudo está seguro, nem tudo pode ser compreendido, e o terror pode surgir dos lugares mais inesperados. Então sente-se, respire devagar e escute atentamente, e veja se consegue suportar o terror urbano. O desaparecimento de Jacir Potrich. Em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, o tempo parou em 13 de novembro de 2018. Naquele dia, o empresário Jacir Potrich, conhecido e respeitado em Antagorda, saiu de casa para uma caminhada de rotina. Vestia uma camiseta branca, bermuda escura e tênis de corrida. Saiu por volta das 19 horas e nunca mais voltou. A cidade inteira foi tomada por um silêncio estranho. As luzes dos postes tremulavam, os cães latiam para o vazio e, em poucas horas, os moradores perceberam que algo terrível havia acontecido. Jacir simplesmente desapareceu, sem testemunhas, sem rastros, sem explicação. Logo nas primeiras 24 horas, uma força-tarefa foi montada. Policiais, bombeiros e voluntários varreram a região com cães farejadores. O carro de Jacir foi encontrado abandonado a 5 quilômetros da cidade, perto de uma estrada rural. Dentro estavam seu celular e a carteira. Nada parecia fora do lugar. Mas o que mais intrigou os investigadores foi a ausência de qualquer pegada ao redor do veículo. O chão estava úmido pela chuva recente, mas não havia marcas, nenhuma, como se o homem tivesse simplesmente evaporado. Os cães pararam sempre no mesmo ponto, às margens de um matagal. E ali os bombeiros juram ter sentido algo estranho. Um frio repentino, o som de passos no mato e uma voz distante chamando por ajuda. Mas ninguém foi encontrado. Nos dias seguintes, o caso ganhou o estado. Helicópteros sobrevoaram a região, drones foram usados e até médiums se ofereceram para ajudar. Um deles afirmou que Jacir estava entre dois mundos, preso em um lugar onde o tempo não corria. A polícia, claro, tratou como charlatanismo, mas então algo real surgiu. Apenas 2 semanas após o desaparecimento, uma moradora que caminhava na mesma estrada disse ter visto um homem idêntico a Jacir, parado à beira da mata, observando os carros passarem. Quando ela diminuiu a velocidade para olhar melhor, ele sumiu diante dos faróis. Dias depois, um ciclista afirmou ver a mesma cena. Um homem imóvel, de roupas claras, parado à margem da estrada, e quando se aproximava, o ar ficava gelado e a figura desaparecia. Durante a investigação, a polícia teve acesso a um diário pessoal encontrado no escritório de Jacir. Nele, ele descrevia uma sensação constante de estar sendo seguido. Em uma das páginas escreveu: "Há algo me observando à noite. Não é gente, mas sabe quem eu sou." Um vizinho confirmou que dias antes do desaparecimento, Jacir comentou sobre luzes piscando atrás do sítio e sons vindos do mato, como sussurros. Alguns acreditam que ele poderia ter se perdido, mas a hipótese nunca convenceu a cidade. Jacir era experiente, conhecia cada trilha daquela região. E mais, a área onde seu carro foi achado foi totalmente vasculhada e não havia nada. Com o passar dos meses, surgiram dezenas de teorias. Alguns diziam que ele foi vítima de crime e teve o corpo ocultado. Outros acreditavam que foi abduzido, já que há relatos antigos de luzes sobrevoando Antagorda em noites de neblina. Há ainda quem jure que Jacir estava envolvido com práticas esotéricas, o que explicaria os símbolos encontrados desenhados a lápis nas últimas páginas de seu diário. Mas o mais estranho aconteceu um ano depois. Durante uma missa em memória de Jacir, a irmã dele recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ao atender, ouviu apenas respiração ofegante e, em seguida,
A voz de um homem sussurrando: "Eu ainda estou aqui." O número nunca foi identificado. Hoje, o caso continua sem solução. A família nunca encontrou o corpo. E a polícia, sem provas concretas, mantém o desaparecimento como sem causa conhecida. A estrada onde tudo aconteceu é evitada à noite. Motoristas afirmam que o rádio sofre interferência ao passar por ali. E alguns juram ver um vulto branco caminhando lentamente entre os arbustos, desaparecendo quando os faróis se aproximam. Jacir Potrich se tornou mais do que um nome em uma investigação. Virou um eco, um lembrete de que, às vezes, o desaparecido não se foi. Apenas ficou em outro lugar, onde o tempo e a razão não alcançam. E quando o vento sopra nas madrugadas de Anta Gorda, muitos dizem ainda ouvir passos, seguindo o mesmo caminho que Jacir fez naquela noite. O caminho sem volta. O Museu Júlio de Castilhos, a tragédia dupla. No Centro Histórico de Porto Alegre, erguido em 1903, está o imponente Museu Júlio de Castilhos. Suas paredes carregam a história do Estado, mas também secretos ecos de tragédias que ninguém ousa contar em voz alta. A fama de assombrado não surgiu por acaso. Ela começou com 2 eventos que marcaram profundamente o local. Acontecimentos reais que chocaram funcionários e visitantes, transformando o museu em um ponto de curiosidade e medo. O primeiro episódio ocorreu em 1937, quando o diretor do museu, Dr. Alfredo Menezes, foi encontrado morto em seu gabinete. Tudo parecia normal até que a polícia notou detalhes perturbadores. A cadeira estava virada, os papéis espalhados, e uma vitrola antiga ainda tocava um disco quebrado, emitindo sons distorcidos que ninguém conseguia identificar. Alguns documentos da época sugerem que Menezes estava investigando artefatos históricos de origens controversas, incluindo objetos ligados a rituais indígenas e europeus. Há rumores de que ele descobriu algo que não deveria ter sido revelado. Testemunhas afirmaram ter visto uma sombra se movendo pelas paredes, mesmo com o prédio trancado. E, antes de ser encontrado, Menezes havia escrito em seu diário: "Eles estão aqui observando cada movimento." Anos depois, em 1952, uma funcionária chamada Dora Lacerda morreu de maneira igualmente misteriosa. Ela trabalhava na ala histórica, catalogando manuscritos e documentos do acervo. Segundo relatos, Dora entrou em uma sala do museu para organizar arquivos e nunca mais saiu viva. O corpo foi encontrado apenas no dia seguinte, sem sinais de violência física, mas com marcas de queimaduras no chão e um intenso odor de enxofre impregnado no ar. Funcionários que limpavam o local depois do incidente relataram correntes sendo arrastadas, portas batendo sozinhas e sussurros em português antigo. A imprensa da época minimizou os fatos, mas os trabalhadores nunca esqueceram. Nos últimos 20 anos o museu foi modernizado, mas os relatos continuaram. Câmeras de segurança registraram sombras passando pelos corredores quando ninguém estava lá. Visitantes afirmam ouvir gritos abafados vindos do porão, onde arquivos antigos são guardados. Um vigilante que trabalhou por mais de uma década disse que às vezes sentia alguém respirando atrás dele, mas ao se virar, não havia ninguém. Um incidente recente em 2017 trouxe o caso de volta à mídia. Uma jovem estagiária entrou para fotografar o acervo antigo e captou uma figura masculina de pé, olhando fixamente para ela, refletida em uma vitrine. Quando se aproximou, a figura sumiu. O vídeo foi analisado por especialistas e não havia edição digital. O Museu Júlio de Castilhos continua sendo um ponto turístico e cultural, mas aqueles que conhecem suas histórias olham para o local com uma mistura de fascínio e temor. A lenda diz que o espírito de Menezes e de Dora ainda percorre os corredores, protegendo segredos que não podem ser revelados. Funcionários evitam entrar sozinhos no porão, principalmente à noite, e visitantes relatam sentir um arrepio súbito, como se alguém estivesse observando cada passo. A tragédia dupla transformou o museu em algo mais do que um patrimônio histórico. Ele é agora um lembrete silencioso de que nem tudo o que está guardado nas paredes antigas deve ser descoberto. E quando a luz do entardecer reflete nos vitrais, alguns juram ouvir um sussurro distante repetindo: "Eles ainda estão aqui."
O passado não morreu, e no Museu Júlio de Castilhos ele permanece vivo. O antigo Hospício São Pedro, ecos do passado. No coração de Porto Alegre, entre ruas movimentadas e prédios modernos, há um lugar que carrega o peso da dor e do sofrimento. O antigo Hospício São Pedro, inaugurado em 1884. O que hoje parece apenas um prédio histórico, já foi cenário de crueldade, segredos e desaparecimentos inexplicáveis. Durante décadas, internos foram submetidos a tratamentos questionáveis, registros médicos se perderam e histórias que jamais deveriam ser contadas começaram a surgir. Mesmo após o fechamento do hospital, fenômenos estranhos continuaram a assombrar os corredores vazios e funcionários relatam que certas salas parecem não aceitar a presença de vivos. O hospício foi projetado para abrigar pessoas com distúrbios mentais, mas, como era comum na época, os métodos de tratamento eram desumanos. Pacientes eram trancados, lobotomizados e, em muitos casos, simplesmente desapareciam sem registro. Arquivos antigos indicam que algumas alas estavam fechadas por razões de segurança, mas ninguém jamais explicou por quê ou para quem. Entre os documentos recuperados, há relatos de internos vivos encontrados entre ossos e entulhos, vítimas de incêndios e maus tratos. A polícia da época tentou investigar, mas encontrou apenas documentos rasgados e corpos não identificados. Nos anos 80, após a desativação do hospital, um grupo de historiadores resolveu visitar o local para catalogar os arquivos e fotografar o prédio. O que encontraram mudou para sempre a percepção do lugar. No segundo andar, enquanto revisavam antigos quartos, ouviram passos arrastando-se pelo corredor, apesar de estarem sozinhos. Portas batiam sem vento, e quando alguém tentava acender a luz, a energia falhava misteriosamente. Uma pesquisadora gravou sons de sussurros em um gravador, mas ninguém falava nada. Ao ouvir a gravação mais tarde, todos ficaram pálidos. Uma voz clara dizia nomes de pacientes mortos há décadas. Em 2012, a prefeitura abriu algumas alas do antigo hospício para visitas guiadas. Porém, funcionários relataram fenômenos que nunca haviam sido documentados antes. Portas que se fechavam sozinhas. Som de correntes arrastadas. Rostos pálidos surgindo em janelas quebradas. Sensação constante de estar sendo observado, mesmo com o prédio vazio. Um vigilante afirmou ter visto, certa madrugada, uma figura masculina em jaleco antigo, parada no meio do corredor, encarando-o. Quando se aproximou, a figura sumiu, deixando apenas um odor de enxofre e um frio intenso no ar. Pesquisadores, jornalistas e curiosos tentam explicar os fenômenos. Uns acreditam que sejam espíritos de pacientes e funcionários que sofreram injustiças. Outros defendem que é uma energia residual, preservada pelas memórias de sofrimento e dor acumuladas nas paredes. Visitantes recentes relatam que, ao andar pelos corredores escuros, sentem mãos invisíveis tocando-os e ouvem gritos abafados vindos das salas antigas. E há quem diga que, durante a madrugada, alguns corredores se alongam misteriosamente, como se a própria arquitetura do prédio quisesse confundir os vivos. O antigo Hospício São Pedro continua de pé, uma lembrança concreta de que a história nem sempre é gentil. Se você passar perto do prédio à noite, cuidado. O silêncio pode não ser seu aliado, porque há lugares que nunca dormem e os ecos do passado ainda caminham entre nós. A Casa Charqueada, São João, segredos do passado. No coração de Pelotas, cidade conhecida pelo ciclo do charque e pelos casarões históricos, há uma propriedade que ninguém se atreve a visitar à noite. A Casa Charqueada São João. Erguida no século XIX, durante o auge da produção de charque, a casa foi testemunha de trabalhos forçados, castigos brutais e mortes que jamais foram registradas oficialmente. Ao longo dos anos, as paredes de barro e madeira absorveram tanto sofrimento que, dizem, o silêncio do local tornou-se pesado e opressor. O lugar ficou conhecido entre moradores antigos como a Casa que Fala. Quem se aproxima ouve passos, gritos abafados e correntes arrastando-se pelo chão, mas ao olhar, não há nada. A casa pertencia a uma família rica,
do ciclo do Shark. Escravos e trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas, e qualquer desobediência era punida com castigos cruéis, muitos deles resultando em morte. Há registros de que corpos eram enterrados rapidamente em um terreno ao lado da casa, sem cerimônia e sem registro, apenas para que o trabalho continuasse. Moradores antigos relatam histórias de vozes de crianças e gritos noturnos, vindos do que hoje é apenas um terreno baldio ao redor da propriedade. Alguns afirmam que os ecos do sofrimento permanecem aprisionados nas paredes. Nos anos 1970, um grupo de jovens decidiu explorar a casa à noite, enquanto gravavam imagens com lanternas e câmeras amadoras. Relataram fenômenos inexplicáveis. Em determinado momento, uma das câmeras registrou uma sombra grande, humana, mas distorcida, atravessando o corredor principal. Todos os jovens saíram correndo e nunca mais voltaram a casa. Nos anos 2000, historiadores e pesquisadores tentaram documentar a propriedade. Ao adentrarem a casa, relataram um frio intenso em áreas que não tinham vento e sons de sussurros em português antigo, misturados com gritos de dor. Uma pesquisadora afirmou que ao fotografar o corredor central, uma mancha escura surgiu na parede, que se assemelhava a um vulto humano com braços estendidos. Quando se aproximou, a mancha desapareceu. Além disso, moradores próximos afirmam que a casa parece reagir à presença de estranhos. Portas rangem, janelas tremem e o chão emite sons de passos que não existem. Hoje a casa charqueada São João permanece abandonada, cercada por mato e lendas. Mesmo com o tempo corroendo suas estruturas, os fenômenos continuam. Alguns dizem que os espíritos de trabalhadores e escravos permanecem ali, protegendo o que sobrou de sua história e impedindo que qualquer um esqueça o sofrimento que ocorreu. Visitantes que ousam se aproximar juram ouvir vozes pedindo ajuda e ver figuras fantasmagóricas nas janelas quebradas. E há quem acredite que, se você entrar sem respeito, jamais sairá do mesmo jeito. A Casa Charqueada. São João não é apenas um prédio antigo. Ela é um monumento silencioso à dor e ao horror do passado, onde os ecos de sofrimento permanecem vivos, esperando que alguém os escute de verdade. A Casa Mal-Assombrada de Caiçara. No norte do Rio Grande do Sul, na pequena cidade de Caiçara, há uma casa que todos os moradores evitam. Construída nos anos 50, ela ganhou fama de mal-assombrada após uma série de eventos trágicos e inexplicáveis. A propriedade não se destaca pela arquitetura, mas pelo passado marcado por mortes, incêndios e aparições que transformaram o local em um verdadeiro ponto de terror urbano. Desde então, a casa passou a ser chamada de a Casa da Morte pelos habitantes da região. E o que aconteceu ali continua a ser lembrado com medo e respeito. Tudo começou em 1967, quando a família Machado, proprietária do imóvel, sofreu uma tragédia. Um incêndio irrompeu durante a noite, consumindo parte da casa. O fogo matou um dos filhos do casal e feriu gravemente a matriarca, que sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Moradores vizinhos relataram gritos abafados e sombras correndo entre o fogo, mesmo depois de controladas as chamas. Alguns juram que ouviram passos e choros de crianças vindos de quartos que haviam sido destruídos pelo incêndio. Nos anos 70, novos moradores tentaram se mudar para a casa, acreditando que os eventos anteriores eram apenas acidentes. Eles não demoraram a perceber que algo não pertencia ao mundo dos vivos. Portas batiam sozinhas, janelas rangiam mesmo sem vento, e objetos mudavam de lugar sem explicação. Vizinhos afirmam ter visto figuras humanas atravessando a propriedade durante a noite, algumas com rostos distorcidos ou completamente cobertos de sombra. Uma das histórias mais comentadas envolve um casal de jovens que tentou registrar os fenômenos com câmeras amadoras. Durante a gravação, ouviram uma voz feminina repetindo o nome da antiga moradora, seguido de um estrondo e o barulho de móveis sendo arrastados. Ao longo das décadas, a casa continuou a atrair curiosos e pesquisadores de fenômenos paranormais. Alguns entraram para explorar, mas saíram aterrorizados, relatando frio intenso, sensação de mãos invisíveis tocando-os
e gritos distantes que pareciam pedir ajuda. Funcionários da prefeitura que visitaram o imóvel para inspeções estruturais relataram sensações de presença e arrepios, mesmo em áreas completamente vazias. E há quem diga que, se você atravessar o terreno à noite, pode sentir um olhar seguindo cada passo, embora ninguém esteja lá. Hoje, a casa permanece fechada e praticamente abandonada. Mas seu passado sombrio não foi esquecido. Os moradores de Caiçara ainda alertam: não entre, a casa não gosta de visitas. Alguns estudiosos acreditam que a energia negativa se originou com o incêndio e a morte da família, tornando o local um ponto de grande sofrimento residual. Outros defendem que a própria matriarca da família, marcada pelo trauma, deixou rastros espirituais que jamais se dissiparam. A casa mal-assombrada de Caiçara não é apenas uma construção antiga. É um testemunho vivo de tragédias e do inexplicável, onde os ecos do passado ainda caminham pelos corredores e onde quem ousa olhar através das janelas quebradas pode sentir o peso do horror que ali permaneceu intacto. Mesmo hoje, quem passa perto dela à noite jura ouvir gritos abafados, portas rangendo e passos invisíveis, lembrando que nem tudo que se foi realmente morreu. No Rio Grande do Sul, o silêncio também é carregado de segredos. E às vezes, ele responde de maneiras que ninguém consegue explicar. Se você conseguiu chegar até aqui, é porque também sente o chamado do desconhecido. Mas me diga, qual estado do Brasil você quer que eu explore no próximo vídeo? Deixe seu comentário com o nome do estado e os mistérios que você quer ver ganhando vida aqui, no Terror Urbano. Até lá, mantenha as luzes acesas. Você nunca sabe quem pode estar te observando agora.